Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifre Ferreira e hoje damos continuidade a esse tema tão extenso e tão importante que é o diabetes. E você sabe como planejar a alimentação de forma eficaz de quem usa insulina? Nesse vídeo você vai aprender estratégias práticas e baseadas em evidências para melhorar o controle glicêmico de pessoas com diabetes tipo 1 e usuários de insulina. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana eu trago vídeos novos para você ficar sempre muito bem informado. E nessa aula nós vamos integrar todos os conhecimentos aplicados até agora, né? Se você não viu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir, né? Aqui aplicando principalmente ao cuidado com pessoas com diabetes tipo 1 ou em uso de insulina, o que exige um planejamento mais rigoroso e personalizado, tá? E por que o cuidado com a alimentação e insulina deve ser tão bem coordenado, gente? Pessoas que usam insulina, seja basal, bolos ou esquema intensivos, dependem diretamente do equilíbrio entre a alimentação, dosagem e horário da aplicação. Esse equilíbrio ele é essencial para evitar tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia e se torna ainda mais desafiador em situações como trabalhadores em turnos alterados, viajantes frequentes, pessoas com rotinas imprevisíveis de refeição e acesso à comida. Nesses casos, o planejamento ele precisa ser mais flexível e centrado na realidade do paciente. E aí, falando sobre o planejamento alimentar e o controle glicêmico, né? Os dois juntos, eles geram o sucesso terapêutico. Né? Hoje nós temos diversas ferramentas clínicas e educativas que ajudam as pessoas com diabetes a controlar porções com segurança, sincronizar as refeições com insulina, respeitando os tempos de ação de cada tipo de insulina, e planejar refeições de forma prática e adaptável, respeitando o cotidiano do paciente, que nem sempre é previsível. E a boa notícia é, esse acompanhamento ele funciona, tá? Segundo as diretrizes mais atuais, duas estratégias são consideradas altamente eficazes, que é a terapia nutricional individualizada, né, que é ali realizada por nutricionista, e o programa de educação em diabetes, né, que muitas cidades oferecem, é, muitos, o próprio SUS, né, disponibiliza algumas questões de educação em diabetes ali com orientações alimentares e o foco ali no autocuidado, tá? Essas abordagens elas aumentam a adesão, melhoram os resultados glicêmicos e reduzem ali complicações a longo prazo. E aí, tudo isso, gente, precisa de uma educação personalizada e promoção da autonomia, tá? O foco da atuação do profissional de saúde aqui deve ser personalizar as metas glicêmicas com base na idade, na condição clínica, no contexto social e emocional do paciente e garantir que o paciente ele se sinta seguro, confiante e empoderado para tomar decisões relacionadas à própria alimentação e tratamento, tá? Para os pacientes mais motivados e engajados, nós podemos ensinar estratégias avançadas, como é o caso da razão insulina carboidrato, tá certo? O que é a razão insulina carboidrato? Ela permite que a dose de insulina prandial, né, que é aquela em bolos, ela seja ajustada de forma proporcional à quantidade de carboidrato consumido. Vou dar um exemplo aqui. Se a razão ela for de 1 para 10, né, que quem vai definir isso, obviamente, é o médico, tá? A cada 10 gramas de carboidrato ingerido, o paciente aplica uma unidade de insulina, tá certo? E aí, gente, tem o fator de correção, né? Que ajuda a corrigir uma glicemia fora da meta antes da refeição
ou entre as doses. Vou dar um exemplo aqui também. Se uma unidade de insulina reduz 50 miligramas por decilitro de glicemia e o paciente está com 200 miligramas por decilitro e a meta é 120 miligramas por decilitro, será necessário aplicar 2 unidades extra, ajustando ali com segurança, tá certo? Deu para entender? E quais são os benefícios dessa estratégia? Essas ferramentas aumentam a precisão na dose da insulina, reduzem o risco de hipoglicemia ou hiperglicemia e, acima de tudo, promovem ali a autonomia e qualidade de vida, transformando o paciente em protagonista do próprio cuidado. E aí, gente, nós começamos a falar de uma das ferramentas mais poderosas ali para o planejamento alimentar em pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 em uso de insulina prandial, a contagem de carboidratos, né? Nós vamos aprender como funciona essa estratégia, quando utilizar e como orientar o paciente de forma segura e eficaz. Né? Então, o que é a contagem de carboidrato, gente? A contagem de carboidrato é uma técnica que permite ao paciente estimar com maior precisão a quantidade de carboidratos presente nos alimentos e assim ajustar a dose de insulina de ação rápida, né, que é essa em bolos, conforme a quantidade ingerida. Essa abordagem ela melhora ali o controle glicêmico, aumenta a flexibilidade nas escolhas alimentares e promove a autonomia no manejo da alimentação. E quais são as vantagens? As principais vantagens da contagem de carboidrato é que melhora o controle glicêmico pós-prandial, facilita o cálculo da dose de insulina, dá mais liberdade alimentar sem perder o controle, simplifica o planejamento das refeições, principalmente para pessoas com rotinas dinâmicas, né? Essa é uma ferramenta especialmente útil para pacientes em uso de insulina rápida antes das refeições, pessoas motivadas e bem acompanhadas por uma equipe de saúde e adolescentes e adultos jovens ali com diabetes tipo 1 que desejam mais liberdade ali nas escolhas alimentares, tá certo? E aí, como funciona na prática nessa contagem de carboidrato? A contagem de carboidrato, ela é baseada na equivalência de porções. Então, uma porção de carboidrato tem aproximadamente ali 15 gramas de carboidrato, tá certo? E aí, qual que é a recomendação média por refeição? Mulheres, 3 a 4 porções, ou seja, 45 a 60 gramas de carboidrato, e homens de 4 a 5 porções, cerca de 60 a 75 gramas de carboidrato. Mas atenção, esses valores eles podem e devem ser ajustados conforme a necessidade energética individual, o estado de saúde, por exemplo, gestação, lactação, né? Vai precisar ali de doses de recomendações adaptadas. O nível de saúde de atividade física também deve ser levado em conta e o uso de medicamentos ou insulina, tá certo? E aí vamos para o exemplo prático. Uma fatia de pão integral, por exemplo, ele tem cerca de 15 gramas de carboidrato. Uma banana média, por exemplo, ele tem equivalente a 15 gramas de carboidrato. Um copo de leite desnatado ele tem cerca de 12 gramas de carboidrato, ou seja, um total de 42 gramas de carboidrato. Isso equivale a mais ou menos 3 porções, tá certo? Se a razão de insulina carboidrato do paciente ele for de 1 para 10, ou seja, o paciente precisa aplicar 4 unidades de insulina rápida. Deu para entender? Nós também devemos, nós como profissionais de saúde, precisamos desenvolver e orientar o paciente a ter boas práticas para a escolha de carboidratos. Incentivar carboidratos complexos e ricos em fibras, como grãos integrais, frutas inteiras, vegetais, leguminosas, e evitar carboidratos simples e de alto índice glicêmico, como suco de frutas, bebidas açucaradas, bolos, doces e ultraprocessados. Ou seja, tudo que é gostoso, né? Que a gente acha que é gostoso, mas que pro corpo não faz tão bem.
E aí, qual que é o papel da gordura e da proteína? É importante lembrar, gente, que gorduras e proteínas elas retardam a digestão e absorção da glicose, tá? Em refeições muito ricas nesses macronutrientes, a resposta glicêmica ela pode ser prolongada. E o ajuste de insulina ele deve considerar não só o carboidrato, mas a composição geral da refeição, tá certo? Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, tá? Um guia ali, um aplicativo, né, de contagem de carboidrato desenvolvido pela SBD, que ajuda bastante pessoas que precisam fazer uso dessa insulina, precisa fazer a contagem de carboidrato, tá certo? Ela vai estar disponível tanto para Android quanto para iOS. E agora, gente, chegou a parte de uma das situações clínicas mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais transformadoras, que é o acompanhamento nutricional de pessoas com diabetes em esquemas intensivos de insulina. Esse é o perfil de paciente que exige conhecimento técnico, exige empatia, exige ajuste contínuo e muita educação em saúde, tá? E o que são os esquemas intensivos de insulina? São regimes em que o paciente aplica múltiplas doses diárias de insulina, incluindo a insulina basal, né, que é aquela insulina lenta, e a insulina prandial, que é aquela insulina de ação rápida antes das refeições, tá? Aqui, gente, nesse vídeo, eu não vou entrar em questão dos sistemas automatizados, né? Que é aquelas de bomba de insulina automatizadas, tá? A gente vai falar sobre os regimes tradicionais ali, com caneta, com seringa, com a própria bomba de insulina, mas com ajustes manuais, tá certo? E aí, quais são as recomendações iniciais para o acompanhamento nutricional? Então, primeiro de tudo, gente, planeje a alimentação com base na rotina real do paciente, né? Considerando ingestão calórica, preferências culturais e emocionais, horários habituais de refeição, sono e atividade física, tá? Segundo, escolha o regime de insulina compatível com essa rotina, tá? A insulina ela deve se adaptar ao paciente e não ao contrário, tá? Terceiro, sincronize a insulina com as refeições. Considere o tempo de ação da insulina, né? Oriente o momento ideal da aplicação conforme o tipo da insulina, né? Seja ela uma Lispro, seja ela uma insulina Asparte, seja ela uma insulina regular, né? Oriente, quarto, né? Oriente a monitorização capilar da glicemia. Quando? Antes das refeições, antes dos lanches, no momento ao dormir, né? E se necessário em situações de hipoglicemia noturna ou jejum prolongado, tá? E quinto, monitore parâmetros clínicos periodicamente. Então, precisa monitorar a hemoglobina glicada, peso corporal, perfil lipídico, pressão arterial e outros exames conforme o risco cardiovascular ali do paciente, tá certo? O plano alimentar ele deve ser dinâmico, né, sendo revisado e ajustado conforme metas e resultados clínicos. E aí, gente, é muito importante mesmo a educação para o ajuste da insulina prandial, né? Pessoas em esquemas intensivos de insulina, elas devem ser capacitadas a ajustar a dose da insulina rápida, considerando três fatores. O primeiro, a glicemia pré-refeição. Se estiver alta, pode precisar da dose corretiva, que é aquilo que a gente já falou no início do vídeo, tá? Segundo, a quantidade de carboidratos da refeição, né? A base ali para aplicar o cálculo da razão insulina-carboidrato, tá? E terceiro, a atividade física prevista. Pode exigir redução da dose prandial ou ingestão de carboidratos extra para evitar a hipoglicemia, tá? Esses ajustes, eles fazem parte de uma estratégia chamada manejo flexível da insulina, que exige educação contínua e acompanhamento multiprofissional, certo?
E para nós encerrarmos falando sobre o controle de peso e o estilo de vida. É importante destacar, gente, que o uso de insulina por si só pode favorecer o ganho de peso, principalmente em pacientes com sobrepeso ou obesidade, alimentação desbalanceada ou pouca adesão à atividade física. Por isso, o plano nutricional ele deve incluir o aconselhamento individualizado para a perda de peso saudável, mudanças sustentáveis no estilo de vida e o uso da terapia nutricional individualizada com base ali do tratamento, tá? A meta de peso qual que é? Perda de 5%, igual ou superior a 5% do peso corporal já é suficiente para melhorar o controle glicêmico, reduzir risco cardiovascular e prevenir complicações crônicas e mortalidade precoce, tá certo? E com isso, nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, que estão organizados em playlist. Do próprio diabetes, a gente tem vários vídeos já e a gente vai continuar produzindo. Semana que vem eu trago mais conteúdo para vocês, né? Ainda falando sobre alimentação, né? Que é um dos temas muito importantes e essenciais para os pacientes com diabetes, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.